Olá, pessoal. Aqui é a professora Brenda e eu vou estar regravando a segunda parte da aula de primeiros socorros. Infelizmente, eu não consegui salvar a segunda parte da última aula, então eu voltei aqui para regravar aí a segunda parte da aula. E eu vou dar continuidade falando sobre o AVDI, tá? O que é o AVDI? Após a avaliação da vítima, deve-se analisar a condição do acidente para que se adote o procedimento adequado, tá? E para a gente tá adotando esse procedimento adequado, a gente usa um parâmetro para avaliar o nível de consciência da vítima, que é chamado de AVDI, tá? Que significa alerta, voz, dor e inconsciência, tá? E esse parâmetro, né, ele ajuda aí organizar todas as medidas que devem ser tomadas, tá? Para que o paciente não fique com nenhuma sequela, tá? Então, nesse momento, é muito importante que o socorrista ele mantenha a calma, né? Afaste os curiosos para ele poder trabalhar da melhor forma possível. Até na aula, a última aula, né, que nós tivemos, eu falei da importância, né, da gente se identificar com o profissional e afastar os curiosos, né? Porque muitas das vezes, dependendo da situação, ele acaba ali piorando o caso da vítima, tá? Agora eu vou falar um pouquinho melhor, né, sobre esse AVDI, tá? E o A significa alerta, tá? Quando o socorrista identifica que a vítima reage, né, espontaneamente ao seu sinal, a gente diz que ela se encontra em fase de alerta. Ou seja, aquela vítima, né, que já responde bem ali aos comandos do socorrista, quer dizer que ela já não está tão mal, então aí já é um bom sinal, tá? A gente também tem, né, o V, que é a voz. Se a vítima ela não consegue responder aos estímulos sonoros, significa que ela já está aí perdendo a consciência, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a audição é um dos últimos sentidos perdidos antes do estado de inconsciência. Então, quando a vítima ela não consegue responder esses estímulos sonoros, né, estimulados aí, feitos pelo socorrista, a gente diz que a vítima ela está no estado V, tá? A gente tem o D de dor, né? E se a vítima não responde a estímulos sonoros, a gente deve iniciar o teste da fase D, tá? Que é aí estimular a vítima, né, para ver se ela responde ao sinal da dor, tá? Então, se ela não expressar nenhuma reação, deve-se passar para a próxima etapa, tá? A gente também tem o I, que é de inconsciência. Nessa fase, a vítima ela já está desacordada, né? Ou seja, ela está inconsciente. E como ela não reagiu a nenhuma das outras três fases, quer dizer aí que a situação ela já é mais preocupante, né? Quer dizer que realmente a vítima ela se encontra num caso, né, num caso de emergência, né? Um caso mais grave, tá? Porque o que que acontece? A partir de 6 minutos, né, sem receber oxigênio, né, os danos podem se tornar irreversíveis, porque a gente sabe que o cérebro, ele não pode ficar muito tempo sem receber o alimento dele, que é o oxigênio, né? De 3 a 6 minutos, se o cérebro não receber oxigênio, ele já entra aí, né, em falência. Então, a gente precisa identificar, né, o quadro da vítima, né, a gravidade para a gente poder ir fazer a intervenção o mais rápido possível, tá? E a gente consegue adotar a medida, a gente consegue adotar aí a medida correta, né? O que deve ser feito através aí do AVDI, tá bom? Agora eu vou falar sobre a avaliação secundária, tá? Depois dessa primeira avaliação concluída, né, que eu já expliquei aí anteriormente, e todas as intervenções já foram realizadas, é preciso realizar uma avaliação complementar, ou seja, a avaliação secundária ela só é realizada depois que você realizou aí essa primeira avaliação e deu tudo certo, tá? Então, eu posso dizer que a avaliação secundária ela só é realizada quando o paciente já está aí estabilizado, tá? E durante essa fase é muito importante, né, que a gente observe aí as lesões de menor gravidade, porque a princípio
né, a gente presta mais atenção, né, a gente tem um olhar maior por aquelas lesões que possuem uma maior gravidade, né. Após, né, essa avaliação primária, a gente vai dar o foco ali para as lesões de menor gravidade. E nessa etapa é muito importante a gente fazer a coleta de dados, né, uma boa anamnese do episódio ocorrido, até para a gente entender melhor ali a situação e tomar ali a atitude correta em relação ali àquele episódio, tá? E além disso, é preciso realizar o exame físico e identificar os ferimentos ou qualquer outra alteração, tá? Como o controle dos parâmetros vitais e o nível de consciência. Então, gente, resumindo, essa avaliação secundária, né, como eu disse, é uma avaliação complementar, tá? E ela só deve ser realizada quando o paciente está estabilizado. É óbvio, né, se o paciente vem em um estado grave ali e ele estiver desacordado, né, é óbvio que a gente não vai ali fazer a coleta de dados e anamnese com o paciente no estado grave, né? Então, essa avaliação secundária é uma avaliação complementar, tá? Agora vamos à prática, né? Vamos colocar tudo isso que eu falei em prática, tá? Então, só para relembrar, a avaliação inicial ela consiste no exame primário rápido, tá? Depois vem aí o exame secundário. Mas agora eu pergunto aí para vocês, o que que seria esse exame primário, né? Vamos relembrar o que seria esse exame primário, que é o quê? Avaliação da via aérea, da respiração, da circulação e um breve exame neurológico, tá? Então vamos lá para o exame primário, tá? Existe uma sequência, né, em relação ao exame primário, como ele deve ser feito, eu vou explicar aqui para vocês. Primeiramente, a gente vai avaliar a via aérea, né? A gente vai fazer o manejo da via aérea, né? A gente vai fazer a manutenção, né, de uma boa oxigenação, tá? Porque o manejo da via aérea, né, e uma boa oxigenação é de extrema importância ali para aquele paciente, tá? E a imobilização da coluna cervical, ela é considerada parte do controle das vias aéreas, né, no paciente. A partir do momento que a gente imobiliza a coluna cervical, a gente já está aí controlando as vias aéreas, tá bom? E para abrir, né, a via aérea de um paciente, é realizada uma manobra de tração maxilar inferior, tá? Juntamente com o controle da coluna cervical, tá bom, gente? O segundo passo, né, é realizar aí, verificar aí se o paciente ele está tendo uma boa respiração. E como é que a gente verifica isso, né? Inspecionando a parede torácica e sua expansão, tá? E também é muito importante procurar uma elevação do tórax, tá? Se há ali segmentos soltos, lesões, tá? Percebendo se o paciente está fazendo uso da musculatura acessória, tá? Se as respirações estão trabalhosas. Então, em relação à respiração, a gente avalia isso, tá? A gente também avalia a circulação, que deve examinar ali rapidamente o pulso, tá? E um pulso fino, gente, sugere um choque hipovolêmico. Então, é muito importante também a gente avaliar o abdômen, pois ele é uma da causa mais frequente em hemorragia, tá? Em paciente politraumatizado. Então, é muito importante, né, a gente avaliar aí o pulso do paciente, né? Porque se o pulso estiver fino, né, pode estar sugerindo aí um quadro de hemorragia, tá? Então, a gente vai seguir aí mais ou menos essa frequência, tá? Como eu disse, voltando, primeiramente avaliar a via aérea, tá? Observar se tem alguma obstrução da via aérea, tá bom? E também fazer a imobilização da coluna cervical, ok? Porque muitas das vezes o paciente, ele não está respirando adequadamente e muitas pessoas, né, logo dá início ali à massagem cardíaca, gente. Isso tá errado, tá? A massagem cardíaca ela é realizada em último caso, porque ela é benéfica, né, para o paciente que tá ali numa parada cardiorrespiratória, tá? Mas ela também pode trazer malefícios, né? Como quebrar alguma costela, enfim. Então, a gente só deve realizar a massagem cardíaca quando necessário.
Então, quando o paciente está ali com as vias aéreas comprometidas, né, podendo estar sendo obstruída ali por um objeto de natureza desconhecida ou até por um alimento, né, só da gente fazer essa avaliação, a gente consegue aí proporcionar para ele uma boa respiração sem realizar ali a massagem cardíaca, tá? Agora eu vou falar sobre outras condutas que devem ser realizadas em casos específicos, né? Numa parada traumática, né? Ou seja, se a atividade cardíaca não for detectada pela palpação da artéria carótida, deve iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, né? A famosa RCP, tá? Isso deve ser feito de forma imediata, tá? Se você avalia ali o paciente, né, e detecta que não há pulso, né? Ou seja, a gente deve imediatamente iniciar a RCP. Como eu disse, a gente sempre deve avaliar a via aérea, né? Ver se ele não tem nenhuma obstrução. E caso, né, mesmo você, após ter estabilizado a via aérea, né, nada tenha acontecido, a gente vai partir aí imediatamente para a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Como é que realiza aí a ressuscitação cardiopulmonar? A gente ajoelha ao lado da vítima, tá? Na altura dos ombros, e a gente vai localizar o tórax, tá? E entre os mamilos, a gente vai posicionar os nossos braços estendidos, com os dedos entrelaçados, tá? Colocando uma mão sobre a outra e apoiando no centro do peito, tá, gente? E eu vou fazer uma ressalva muito importante, que é o seguinte, tá? Na hora da gente realizar aí a massagem, os braços, eles devem estar totalmente estendidos, tá? E a gente deve colocar a força do corpo no braço para realizar a massagem, porque tem muita gente, né, que faz a massagem de forma ineficaz, flexionando os braços na hora da massagem. E não, o braço ele deve estar estendido dessa forma que eu expliquei, tá? Então, com os braços esticados, a gente usa o peso do corpo para fazer as compressões, tá bom? E a gente deve iniciar a compressão, tá, com mais ou menos aí, com a frequência aí de 100 compressões por minuto, tá? Ou seja, são 5 compressões a cada 3 segundos. É uma informação que é muito importante e se tiver outro socorrista ali, né, no caso ali do SAMU, é muito importante fazer a troca de socorrista a cada 2 minutos, porque essa massagem é uma massagem cansativa, tá? Então, ao longo do tempo, né, ao longo das massagens, ela vai perdendo o efeito se o socorrista diminuir o ritmo. Então, é muito importante que a gente alterne aí de socorrista de 2 em 2 minutos. Aí aqui eu coloquei a imagem, né, como é que é feito o posicionamento, né, das mãos, tá? E eu coloquei até uma frase que ela é bem importante, porque tem muita gente que não acredita, né, no poder da massagem cardíaca, muitas das vezes, mesmo sabendo, né, como realiza, não faz por não acreditar tanto nela. Porém, essa frase ela diz muito, né? Ela fala que quem sofre uma parada cardiorrespiratória e recebe a reanimação cardíaca imediata, pode até dobrar e até triplicar a chance de sobrevivência. Então, assim, né, só essa frase diz tudo, né? Então, quando você vê aí alguém passando por uma situação, né, e necessitar da massagem cardíaca, né, não pense em 2 vezes em realizar. Se você sabe o procedimento, né, faça sim a massagem a RCP, tá? E é muito importante também, gente, antes de realizar a massagem, né, tirar as roupas do paciente, se possível, né, fazer a massagem pele a pele mesmo, tá? Essa é a forma correta. Agora eu vou falar um caso de hemorragia externa, né? A gente deve interromper qualquer hemorragia externa utilizando a compressão direta com compressas estéreis, tá? No caso do SAMU, essa é a melhor forma de interromper uma hemorragia, tá? E agora eu vou falar do déficit neurológico, que é um exame neurológico rápido que deve ser utilizado
que ele deve ser realizado, né, utilizando a escala de Glasgow, tá? Essa escala, ela possibilita uma avaliação rápida do nível de consciência do paciente. Porém, eu não vou aprofundar muito em relação à escala de Glasgow, que é o tema da nossa pesquisa, tá? Eu deixei explicadinho aqui no slide, ó. O tema da pesquisa, ela vai ter um valor de 1 ponto, tá? Então, eu peço que vocês enviem para o meu e-mail até dia 27/7, sempre colocar o nome e turma, tá? E essa pesquisa, ela vai compor a nossa V1. Então, eu peço para que todos estejam fazendo essa pesquisa. Então, é isso, gente. Regravei essa aula, tá? Para quem não assistiu, não fique prejudicado. Ou para quem queira assistir de novo. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima.